Procuradoria-Geral da República, que junto da Polícia Federal cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e contra o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. O pedido de buscas foi solicitado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Para comentar já logo de cara, eu vou chamar ele, Ricardo Rous, que já esperávamos por isso. Notícia que impacta 0 pessoas, é isso? Exatamente, Rodolfo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a você que nos assiste nesse sabadão. Eu acho que realmente 0 pessoas ficaram impactadas com essa notícia, porque já se esperava que houvesse essa busca, esse pedido de busca da PGR na casa do Ibanez. Acho que as investigações estão avançando e esses pedidos de busca devem acontecer, logo mais devem ter pedidos de prisão, como já aconteceu do ex-ministro, do ex-secretário, enfim, e que se sigam essas investigações, o caminho que deve seguir. Todos que estiveram envolvidos nesses atos devem ser presos, devem ser punidos. Felipe Monteiro, você vinha falando para mim há pouco sobre o grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que foi a primeira ali, o primeiro a aparecer do Alexandre de Moraes. Eu quero que você explique isso para mim, por favor. E para quem está nos assistindo também. Claro, boa tarde. Claro, boa tarde. Eu acho que o principal ponto que vem aos olhos nossos é que, ao contrário de outras medidas do Alexandre de Moraes, que cai na discussão se é autoritarismo ou não, essa medida é uma das poucas que a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, pediu ao Alexandre de Moraes a busca e apreensão. Então, está vendo aí a PGR, que normalmente, nesses 4 anos do governo Bolsonaro, foi uma instituição completamente inerte, atuando de fato nesse inquérito que o Alexandre de Moraes abriu. Então, é a primeira vez que eu lembro da PGR realmente pedir algo para o Alexandre de Moraes. Então, não foi uma medida arbitrária e nem unilateral e nem monocrática do Alexandre de Moraes. A PGR que pediu, não é? Agora, uma coisa que me incomoda muito, agora foi da parte negativa que eu vejo dessa notícia, é que pedir busca e apreensão depois de 15 dias, quase, do fato, né, que foi no começo de janeiro, né, é inócuo, né? Então você acaba caindo naquela discussão se essa medida não é uma medida que busca a audiência e a espetacularização da situação, não é? Porque pedir busca e apreensão quase 10 dias, se não me engano, né? Sim. É algo realmente que não tem eficácia nessa medida, né? Felipe, é quase como dizer, né? Nós precisamos fazer alguma coisa porque já está ficando feio pra gente, né? Por favor, eu ia chamar o nosso jurídico aqui, mas você já deu o ar da graça. Pois é. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos aqui à mesa, boa tarde à audiência aqui da Jovem Pan. Bom, eu concordo inteiramente aqui com o que foi dito pelo Ricardo, pelo Felipe também, com relação à questão da PGR, né, e essa demora, o porquê ocorreu a demora, se estavam ainda analisando fatos, isso nós precisamos entender também. Não é? O porquê a demora ocorreu. Quando nós não temos essas informações, fica parecendo exatamente isso que eu disse, não é? É que a instituição ali viu, bom, nós precisamos fazer algo porque já está ali no nosso escopo e se nós não realizarmos alguma ação neste momento, é capaz de que outras repercussões acabem acontecendo. Mas, pelo lado positivo, nós vemos ali, finalmente, a instituição agindo como deve agir. Agora, todos ali precisam, sim, ser investigados, isso sem dúvida alguma, para que finalmente nós saibamos quem foi o mandante, o que exatamente aconteceu, quem realmente deixou de realizar a sua função que deveria ter sido realizada antes, durante e depois daquele episódio, daquele crime que ocorreu lá no Distrito Federal. Perfeito, Dani. Você levantou uma bola mais do que interessante para eu já colocar aqui o Alexandre Bissoli na conversa. Juridicamente, o que impossibilitou isso de ter sido feito antes, essa busca e apreensão?
Rodolfo, boa tarde a todos que nos assistem aqui, aos colegas da bancada de hoje. O que nós vemos é o desdobramento do início das primeiras decisões, ou seja, é a fase de instrução probatória, né, onde a investigação vai trazer elementos para os autos para comprovar ou não o que se, num primeiro momento, verifica. As prisões, o afastamento que foi realizado, todas as medidas mais drásticas que foram tomadas naquele primeiro momento, foram feitas muito mais com base na chamada omissão, ou seja, personagens e agentes públicos que tinham uma determinada responsabilidade de manter a segurança no Distrito Federal e, por isso não ter ocorrido, essas autoridades poderiam ali, por omissão, serem responsabilizadas. O que me parece que se busca agora, em decorrência do processo investigativo, que já afastou o governador, prendeu pessoas, já teve uma primeira busca e apreensão na casa do ex-secretário Anderson Torres, e agora se busca mais a comprovação de alguns outros elementos que chegaram aí para tumultuar o cenário, porque a gente tinha até então a apuração só dos atos que os vândalos praticaram ao invadir as instituições públicas, quebrarem tudo, uns pedirem golpe, esse tipo de coisa, e isso era o que estava sendo apurado. O que começa a se apurar agora é se isso foi feito de caso pensado. Porque existe a possibilidade de uma mera omissão, de uma negligência, de uma conduta dos agentes públicos que podem ser responsabilizados pela falta da adequada segurança ou do policiamento, mas existe algo mais grave. O que se verifica agora, no meu ponto de vista, com essas buscas e apreensões e desdobramentos das investigações, é verificar se isso foi feito de forma planejada, porque aí você tem associação criminosa, você tem outros crimes decorrentes disso que podem aparecer amanhã numa denúncia. Então, o Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral, a Polícia Federal, o próprio Alexandre de Moraes, ou quem venha a conduzir os processos, se tiverem autoridades do Judiciário envolvidas em primeira instância ou outras instâncias, vão buscar agora entender em qual extensão isso se deu. Se só por uma falta de responsabilidade, que geraria uma omissão, ou se algo planejado e articulado para se atender a algum objetivo. Então, essas buscas e apreensões, elas servem para trazer provas que não existem nos autos. Ou seja, quando você faz uma busca e apreensão, você busca trazer um elemento... Depois de tanto tempo, essa busca e apreensão, essa é a Aí pergunta. é a grande discussão que se faz, né? A busca e apreensão, ela tem eficácia se ela é feita dentro de um determinado período, dentro de um determinado tempo. Me parece que o lapso temporal entre os fatos e as buscas e apreensões podem ter gerado a possibilidade, inclusive, se existiam, de destruições de provas. Tempo para isso existiu. Então, talvez o que se busca aí agora é buscar muito mais uma satisfação pública de alguma iniciativa das autoridades, que poderiam tê-lo feito antes e não o fizeram, muito mais como uma prestação de contas ou uma satisfação pública do que efetivamente buscar novos elementos. Agora, uma outra coisa importante, Rodolfo, que eu trago. Claro. O governador afastado Ibanez, o governador do Distrito Federal, é advogado. E uma das buscas e apreensões determinadas hoje foi no escritório de advocacia dele. E ele estava afastado do escritório de advocacia. Então, me parece que ali se busca... Ou vai buscar... Então, me parece que se faz uma busca e apreensão que está sendo questionada. A própria OAB já anunciou que está verificando em que condições essa busca se deu, porque nós tivemos o ano passado recém-aprovada uma alteração no Estatuto da Advocacia, determinando em quais circunstâncias específicas poderiam ocorrer buscas e apreensões no escritório de advogados. Então, a OAB foi chamada, a polícia teve que esperar para entrar para que tivesse alguém acompanhando, e isso está sendo analisado e poderá ser questionado, porque sequer ele estava integrando o escritório que teve a busca e apreensão. Então, isso pode ser grave e pode gerar até possíveis nulidades. Então, no caso, se acharem algum tipo de documento que pode ir contra ele, esse documento no futuro pode ser anulado porque a busca e apreensão foi feita em lugar errado. É isso que a lei está dizendo? Perfeito. Ainda que se encontre um documento, se ele foi obtido de forma ilícita, é um documento que não pode ser utilizado. Isso se discutiu muito na Lava Jato, em algumas teses jurídicas, e algumas coisas que nós, advogados, discutíamos lá, algumas práticas que se discutiam lá, a gente começa a ver serem novamente realizadas. Advogados com dificuldade de acesso aos autos, operações fora de prazo e de tempo sem muita justificativa. Então, esse tipo de conduta, a gente viu que levou a nulidades lá na Lava Jato. Se essas condutas não são observadas novamente, podem levar a nulidades no processo de agora também.